Henker que vive duas vezes, capítulo 271. O acumulador, 11. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko. Kiiki. Os anciões humanos do monstro canibal estavam tremendo. Seu rei de confiança havia caído. Eles não tinham esperança de revidar. No entanto, mesmo enquanto tremiam, eles não largaram as lanças. Foi por causa das mulheres e crianças por trás deles. Mesmo com o rei morto, eles queriam salvar os netos de alguma forma. Yon-Woo bufou. Ele não se sentiu mal por eles. Foi a sobrevivência do mais apto. Esses seres estavam comendo jogadores. Ele não os perdoaria só porque suas posições foram trocadas. Mas ele também não iria matá-los. Como eles não tinham energia, ele iria fazê-los construir o barco e usá-lo para pequenas tarefas. Yon-Woo estendeu a mão para eles. A recompensa que ele ganhou depois de matar o rei monstro canibal brilhou. Token do rei monstro canibal. Categoria: item sagrado. Classificação: A. Limitado ao 27º andar. Restrição: a liberação do rei monstro canibal. O nível de medo da tribo Cannibal Monster Human deve ser de pelo menos 30. Todos os guerreiros da tribo devem ser dizimados. Resumo: a ficha que o chefe da tribo deixa para trás após se tornar rei. Por causa da habilidade da tribo, Conexões de Sangue, você pode usar os monster potentes conectados com ela. No entanto, a tribo deve se comprometer com você. Era uma conta roxa brilhante. As habilidades da tribo estavam contidas nele, então ele poderia usá-lo como quisesse. Jeong-Woo também fez o barco com isso. Ele conseguiu por coincidência, mas foi útil e resistente. Vendo o estilo de vida dos monstros humanos canibais, ele se perguntou se eles eram capazes de criar barcos. E bingo! Os monstros humanos canibais eram uma espécie indígena mais intelectual que outros monstros. A maioria dos jogadores não sabia disso, mas não era o caso de seu irmão. Os monstros canibais humanos não comiam apenas humanos. Em vez disso, os humanos eram uma iguaria. Eles pescavam no rio quando os jogadores não apareciam. Claro que eles seriam capazes de criar barcos. Não era tecnicamente uma peça escondida. Mas também era uma peça escondida que você não conseguiria encontrar se não usasse a imaginação. Uau! O símbolo do rei monstro canibal brilhou, e os antigos monstros humanos canibais balançaram a cabeça como se quisessem rejeitar a ligação. Suas mãos tremiam em rejeição, mas, se você não aceitar, aqueles que estão atrás de você morrerão. Os velhos monstros humanos canibais tremeram com suas palavras. Ele mataria as crianças primeiro. Não eram apenas palavras vazias. Só então, um monstro humano canibal de aparência mais inteligente deu um passo à frente com passos pesados. E se você prometer salvar as mulheres e as crianças, nós nos comprometemos com a ligação. Não. Yon-Woo negou sua condição em um instante. Não haverá negociações. Todos aceitam o token. Senão, cada um de vocês morrerá. Os mais velhos olharam para os presságios dos monstros. As mulheres balançaram a cabeça com medo. Mesmo que se tornassem escravos, a sobrevivência era o mais importante. Ele finalmente acenou com a cabeça. Entendido. Jing. Você iniciou o vínculo da tribo. Karma adicional está sendo fornecido. Você ganhou o título de Guia dos Monstros Humanos Canibais. Você conseguiu reivindicar a 2311ª ilha humana canibal como seu território. Se desejar, você pode usá-lo como base após declará-lo como seu domínio. A Ilha dos Monstros Canibais Humanos como outra peça escondida. Ele poderia usar seus habitantes como escravos e usar a terra como seu território. Eu não sabia quem era o criador do 27º andar, mas eles eram distorcidos. Um território em um palco do qual você terá que escapar em 49 dias. Eles queriam que ficássemos com ele ou não, mas foi útil usá-lo como base de armazenamento secreta. Após o término da etapa, algumas pessoas usaram as ilhas como bases privadas. Uma das instalações de produção de Bailuke não estava localizada aqui. Bailuke estava especialmente interessado no Rio das Almas e nas formas de vida nele contidas. Bailuke estava interessado em veneno. Então o 27º andar era basicamente sua casa. Seu irmão havia lhe dado as coordenadas da ilha. Depois disso, Bailuke não falou mais sobre esta ilha. Quando seu irmão perguntava ocasionalmente, ele apenas respondia que as coisas estavam indo bem. Yon-Woo pensou que ainda hoje usava a área. Ele queria invadir a ilha e destruí-la, mas não adianta se eu não souber as coordenadas. Bailuke mudou as coordenadas da ilha depois de muito tempo. Yon-Woo não poderia passar 49 dias examinando todas as ilhas e, mesmo que a encontrasse, provavelmente havia defesas instaladas ao redor. Haverá uma maneira de encontrá-lo na próxima vez. Ou se eu usar esses caras, posso encontrar. Yon-Woo se afastou dos monstros humanos canibais com pesar. Já vinculados ao compromisso, eles se curvaram no chão. Pareciam servos encontrando seu rei. Assim como seus presságios monstruosos, ele podia sentir que eles estavam conectados através do token. Yon-Woo abriu o Intrenium enquanto olhava para eles. Se ele quisesse criar o barco, precisava começar o mais rápido possível. Os monstros humanos canibais começaram a fabricar o barco assim que Yon-Woo ordenou. O símbolo do rei monstro canibal não era um simples símbolo de um rei. Era uma autoridade que poderia determinar se eles viveriam ou morreriam.
Para salvar seus filhos, eles tiveram que fazer tudo o que pudessem. Os mais velhos sentiam-se cansados de se movimentar. Eles lutaram para carregar as árvores espectrais, mas Yong-woo nem piscou. O sofrimento era responsabilidade deles, não dele. Ele não tinha nenhum motivo para ter pena deles. No entanto, ele ordenou que seus monsterpotentes os ajudassem nas coisas que exigiam força. Ele não podia deixar sua força de trabalho se machucar. Ele encontrou jogadores na ilha trancados no depósito da vila. Obrigado. Muito obrigado. Os jogadores choraram enquanto agradeciam a Yong-woo por libertá-los. Yong-woo assentiu silenciosamente e deu-lhes as canoas que os monstros humanos canibais usaram para voltar à ilha principal. Alguns jogadores pareciam querer que Yong-woo os ajudasse, mas Yong-woo não disse uma palavra a eles. Posso acabar com fardos. Ele já havia feito o suficiente ao salvá-los. Tirando da cabeça os jogadores que voltaram para a ilha principal, ele se dirigiu para onde o barco estava sendo criado. Os monstros humanos canibais disseram que precisavam de cerca de 5 dias para fazer o barco, então ele iria aumentar esse prazo. Enquanto isso, os jogadores chegaram à ilha principal flutuando no Rio das Almas. Seus rostos estavam cheios de exaustão. O que fazemos agora? A felicidade deles por terem sido salvos não durou muito. Eles não sabiam o que fazer a partir daí. Todos os seus itens foram roubados e eles só tinham a si mesmos. Além disso, eles estavam trancados há um bom tempo e o prazo estava quase acabando. Eles realmente não tinham nenhuma opção. Restava apenas um método, para ser carregado por alguém para o próximo andar. Eles apenas se entreolharam. Ninguém falou primeiro. Eles precisavam ficar do lado bom de Yong-woo, mas ninguém iria intervir. Eles podem se machucar. Eles estavam com muito medo do colecionador. No final, ninguém se mexeu até chegarem à costa. Eles nem viram que a maior parte da floresta foi destruída. Só então. Swish. Eles sentiram uma presença e ouviram o som da grama farfalhando. Todos olharam na mesma direção. Uma pessoa? Heidi estava liderando um grupo de pessoas lá. Ela também pareceu surpresa com a aparição repentina deles. Então você está dizendo que o colecionador se livrou de todos os monstros humanos canibais? Sim, sim. Heidi ofegou. Ela realmente não achava que ele poderia fazer isso, mas ele fez. Então o monstro das sombras daquela época também era do acumulador. Ela não tinha nenhuma prova. Mas, considerando as circunstâncias, fazia sentido. Foi realmente surpreendente. Os monstros das sombras que mataram sem esforço a criatura demoníaca canibal eram chocantes por si só, mas Yong-woo até enfrentou o rei monstro canibal sozinho. Ficou claro que o colecionador era mais habilidoso do que o público sabia. Depois que Orante e Ibrahimovic morreram, Heidi procurou por sobreviventes na floresta com o resto do Team Trinity. Ela não achava que haveria sobreviventes, mas seria correto ajudá-los se houvesse. Ela não seria como o 92º Esquadrão. Seus camaradas, Dylan e Jun, concordaram com ela. A especialidade de um elfo era o amor. Era uma torre cruel, mas Heidi ainda queria defender alguns princípios morais. Felizmente, houve muitos sobreviventes. Os humanos demoníacos canibais tinham apenas se concentrado na caça por prazer e não olhavam para presas que já estavam feridas. Havia cerca de 60 jogadores no Trinity agora. Esse número foi mais que suficiente. O 26º andar foi realmente mais difícil. No entanto, todos pareciam extremamente cansados. Depois de saltar sobre incontáveis obstáculos de perigo, de repente eles se sentiram cansados porque era pacífico. Além disso, o ar não está bom. Está deixando nossos corpos pesados. Nossas mentes também estão ficando mais fracas. Heidi pensou que seria realmente perigoso se isso continuasse. Dylan e Jun também pareciam cansados, mas ainda conseguiam se mover. Ela também podia sentir sua forte determinação em superar esse estágio. Os outros membros eram os mesmos. Então Heidi iria cruzar o Rio das Almas de qualquer maneira possível. Felizmente, eles tinham os materiais do 92º Esquadrão, então seria fácil fazer um barco se encontrassem Caronte. O problema eram os outros sobreviventes. Era certo deixá-los para trás se fossem um fardo. No entanto, ela nunca faria isso. Eu não quero ser como o pai. Heidi mordeu os lábios pensando em uma lembrança antiga. Tecnicamente, essas 60 pessoas que a seguiram eram todas gente dela. Ela não podia jogá-los fora só porque dificultavam as coisas. Algumas pessoas poderiam dizer que ela estava sendo hipócrita, mas ela não se importava. Só havia uma maneira de ela salvar a todos e chegar ao 30º andar. Precisamos da ajuda do acumulador. Mas como? O acumulador definitivamente não era alguém que se voluntariaria para ajudar primeiro. Ele tinha uma personalidade fria e afastava as pessoas se elas incomodassem. No entanto, com seus olhos de fada, ela sabia que Yong-woo não era uma pessoa má. Ele apenas parecia assim porque fazia as coisas com frieza, mas não era uma pessoa distorcida. Foi mais fácil convencer pessoas assim. Ela só precisava mostrar a ele que isso seria útil um para o outro. Tudo se resumiu a uma coisa única. O preço. Temos que fazer um acordo. Podemos mostrar que não seremos um incômodo e dar ao acumulador algo que o satisfaça. Mas o que temos? O que podemos dar? Yong-woo tinha tudo. Força, carisma e peças escondidas. Por outro lado,
Eles só tinham uma coisa: seus corpos. Apenas. Ainda assim, mesmo isso faltava em comparação com os subordinados de Yeon-woo. Espere, nossos corpos? Heidi abriu os olhos. Então, ela olhou em volta. Antes de entrar em contato com Yeon-woo, ela teve que convencê-los para que não dissessem nada de outra forma. Ela estava confiante de que Yeon-woo não rejeitaria um acordo como este.